Bem, pessoal, vamos aqui para o nosso terceiro bloco, também vendo ainda alguns casos especiais de concurso de pessoas. Bloco passado a gente fechou na análise do artigo 30, para complementar, seguindo a estrutura do código, o artigo 31 prevê que, via de regra, o ajuste, a instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega a ser tentado. Essa é a regra do código. Ou seja, só existe concurso de pessoas se, em relação a esse crime fim, houver ao menos tentativa. Há, porém, e aqui eu devo chamar a atenção de vocês, exceções a essa regra do 31, como, por exemplo, os crimes de associação e organização criminosa. São crimes autônomos, considerados pela doutrina como crimes formais, e, em razão disso, esses artigos, esses crimes, tanto de associação quanto de organização criminosa, são uma exceção a essa regra contida no artigo 31, tá bom? É importante você lembrar não só da regra, mas também da exceção. Fechado? Vamos lembrar de mais alguns casos especiais aqui de concurso de pessoas. Começo falando dos crimes culposos, tá? Nos crimes culposos no Brasil, nós admitimos a possibilidade de coautoria. Nós não admitimos a possibilidade de participação. Em crimes culposos existe coautoria e não existe participação. Assim, no exemplo clássico de alguém que estimula um taxista a acelerar mais, acelerar mais, acelerar mais, se esse taxista acelera demais e termina matando alguém, aquele que está do lado dizendo acelere mais, ele não é partícipe de crime culposo. Ele é coautor do crime culposo do taxista, tendo em vista que, ao mandar acelerar mais, ele incorreu numa violação a um dever de cuidado objetivo, que é elemento estruturante do crime culposo. Ok? Bem, fechado esse ponto do crime culposo, devo lembrar para vocês que nos crimes próprios nós admitimos tanto a coautoria quanto a participação. Crimes próprios, portanto, admitem coautoria e participação. Gamil, o que é um crime próprio? É aquele que exige uma qualidade especial por parte do sujeito ativo. A exemplo dos chamados crimes funcionais, como, por exemplo, o crime de peculato. Ele admite coautoria e admite participação. Agora, os crimes de mão própria, estes somente admitem participação. Eles não admitem coautoria. Gamil, o que é um crime de mão própria? No crime de mão própria, a execução do delito é indelegável. Eu não tenho como passar a execução para uma outra pessoa. Em razão disso, nos crimes de mão própria, admite-se a participação, mas não se admite a coautoria, como, por exemplo, acontece, via de regra, no crime de falso testemunho, ok? Então, vimos crimes culposos, crimes próprios, crimes de mão própria. Vamos falar aqui agora um pouco dos crimes omissivos. E aqui a gente precisa lembrar que os crimes omissivos podem ser de duas espécies. Existem os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Os crimes omissivos impróprios são aqueles do garantidor. Os crimes omissivos impróprios são aqueles que envolvem a chamada relevância causal da omissão. Crimes omissivos impróprios são crimes
subsistentes via de regra. O que quer dizer que o crime é plurissubsistente? Quer dizer que a execução é fracionável, a execução é divisível. Esses crimes omissivos impróprios, eles, via de regra, admitem tentativa. E como eles são plurissubsistentes, eles admitem tanto a coautoria quanto a participação. Em crimes omissivos e impróprios, eu poderei ter coautoria quando dois coautores, quando dois garantidores combinarem de não fazer, e eu poderei ter participação quando uma terceira pessoa, que não seja a garantidora, estimular o garantidor a se omitir. Ok? Agora, cuidado com os chamados crimes omissivos próprios ou puros. Crimes omissivos próprios ou puros são aqueles exclusivamente omissivos. Os crimes omissivos próprios só podem ser praticados mediante omissão. Exemplo, omissão de socorro. Os crimes omissivos próprios ou puros são unissubsistentes. E sendo como de fato são unissubsistentes, eles não admitem o fracionamento da execução. Ora, se não admitem o fracionamento da execução, não há tempo hábil para que exista ajuste de vontades. E se não há ajuste de vontades, via de regra, não existe coautoria e nem participação nos crimes omissivos próprios. Devo dizer a vocês que nada impede que haja autorias autônomas. Pode haver dois ou mais indivíduos respondendo individual e autonomamente por omissão de socorro, mas não haverá entre eles coautoria na omissão de socorro, ok? Aqui somente uma observaçãozinha e uma pegadinha em prova. A doutrina conseguiu achar uma hipótese excepcional de participação em crime omissivo próprio. Que hipótese é essa, Gamil? Existe um crime no Código que, além de ser omissivo próprio em relação à maneira de execução, ele também é próprio contra o sujeito ativo. É um crime que só pode ser praticado por médico. O crime é deixar o médico de notificar doença cuja notificação seja compulsória. Neste caso, se uma terceira pessoa, não médica, estimular o médico a não agir, este crime, deixar o médico de notificar doença cuja notificação é compulsória, excepcional e extraordinariamente admite a participação em que pese ser crime omissivo próprio ou puro. Então, daqui a gente extrai as seguintes regras. Os crimes omissivos impróprios admitem coautoria e participação, como regra. Os crimes omissivos próprios, como regra, não admitem coautoria e, como regra, não admitem participação, exceção feita a esta conduta de que eu acabei de lhes falar, deixar o médico de notificar doença cuja notificação seja compulsória, ok? Mas eu tenho ainda, meus caros amigos e amigas, eu tenho ainda condutas outras que podem se relacionar com o concurso de pessoas. Vamos falar agora um pouco sobre a desistência voluntária e sobre o arrependimento eficaz, previstos no artigo 15 do Código Penal.
institutos que também podem ser chamados de tentativa abandonada, tentativa qualificada. A pergunta é a seguinte: na desistência voluntária e no arrependimento eficaz de um corréu, isso beneficia o outro? Aqui existem algumas naturezas jurídicas do Instituto. Para quem considera que desistência voluntária e arrependimento eficaz são institutos relacionados à punibilidade, como por exemplo dizia o professor Basileu Garcia, eu posso ter punibilidades diferentes. Então, eu teria, por exemplo, se A e B praticassem um delito e somente A se arrependesse, A seria beneficiado pela desistência voluntária e B não. Hoje, no entanto, se considera que desistência voluntária e arrependimento eficaz são institutos ligados à tipicidade. E em razão disso, majoritariamente, e é isso que você deve considerar para efeito de sua avaliação, majoritariamente, se o instituto está ligado à tipicidade, o mesmo fato da vida não pode ser típico para um e atípico para o outro, ok? Obviamente, precisaria ser considerado o elemento subjetivo, o elemento anímico, tá bom? Um outro instituto ligado, que pode repercutir também sobre o concurso de pessoas, é o arrependimento posterior, previsto no artigo 16. Arrependimento posterior, que tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena. O arrependimento posterior, no arrependimento posterior, o sujeito terá a pena diminuída naqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça, se ele repara o dano ou restitui a coisa por ato voluntário seu, antes do recebimento da denúncia ou da queixa. A pergunta é a seguinte: arrependimento posterior de um corréu beneficia o outro? Então imagine que eu e Osmar juntos tenhamos furtado a bolsa do professor Matheus Bisset. Combinamos eu e Osmar que a bolsa ficou comigo. Se eu devolver a bolsa, o meu arrependimento posterior vale também para Osmar? Doutrina se inclina e a jurisprudência se inclina no sentido de que arrependimento posterior tem natureza objetiva. E em razão disso, o arrependimento de um corréu sim beneficia o outro. Porque imagine, se nós dois furtarmos uma bolsa, eu fiquei com a bolsa para mim e eu devolvi a bolsa para Matheus, se Osmar, para se ver beneficiado disso, precisasse devolver outra bolsa, Matheus, que é a vítima, ia sair do furto com duas bolsas e não com uma só. Tá joia? Então, arrependimento posterior vale para os corréus. Aí você vai me perguntar, Gamil, você falou de um arrependimento posterior, de um objeto indivisível, de uma bolsa. Mas vamos supor que eu e Osmar tenhamos furtado de Matheus Bisset 10 mil reais. Eu fiquei com 5 mil, Osmar ficou com 5 mil. Osmar gastou logo o dinheiro dele todo, e eu fiquei com os meus 5 mil. Antes de a denúncia ser recebida, eu devolvo os 5 mil para Matheus. Osmar não tem mais dinheiro. A pergunta é, isso vale como arrependimento posterior? Aqui, antes de dizer se vale para Osmar ou não, eu preciso analisar se isso é arrependimento posterior. Doutrina e jurisprudência dizem o seguinte: o arrependimento parcial só é válido como arrependimento posterior se a vítima der quitação integral. Então observe, se a vítima não tiver dado quitação integral, não vale nem para mim. Mas se a vítima der quitação integral, valerá para mim e para Osmar. Então, no particular, a pergunta, neste caso, não é se o arrependimento vai valer ou não para Osmar. A pergunta, neste caso, é se houve arrependimento posterior com as consequências jurídicas ou não. Tá joia? Outro aspecto para a gente trabalhar: crime impossível e concurso de pessoas. Lembre-se de que, para o crime impossível, o Código adotou a teoria objetiva temperada. Leva-se em consideração a impropriedade absoluta do objeto ou a inidoneidade absoluta do meio. Com isso, eu digo a vocês o seguinte: se o objeto for absolutamente impróprio, por óbvio, ele é impróprio para todos os corréus. Se o meio for absolutamente inidôneo,
Por óbvio, ele é inidôneo para todos os corréus. Então, ao fim e ao cabo, só para vocês deixarem registrados, se houver crime impossível, isto repercute para todos os sujeitos daquela infração. Então, imagine-se, por exemplo, que o sujeito A queira matar B, que tenha me pedido uma arma emprestada e que eu tenha dado a ele, pouco importa se eu soubesse ou não, uma arma desmuniciada. E o sujeito aperta o gatilho várias vezes tentando matar C. Nessa hipótese, tanto eu quanto o executor material, ambos estaremos diante de uma tentativa inidônea e ambos deixaremos de responder pela tentativa, tendo em vista tratar-se de crime impossível. Então, com isso, meus amigos, nós acabamos o assunto concurso de pessoas. Eu comecei a aula falando que a gente trataria do concurso de pessoas e de outros tantos assuntos havendo tempo, como temos ainda um tempo considerável nessas aulas que são gravadas, em que vocês não têm uma interação imediata, a gente termina ficando com um pouco mais de tempo, porque não há perguntas no primeiro momento. Vocês podem mandar as perguntas pelas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo diretamente para sanar quaisquer dúvidas. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui para tratar de um outro assunto de extrema e relevante importância: concurso de crimes. Primeiro eu lhes falei sobre concurso de pessoas. Concurso de pessoas vai do artigo 29 até o artigo 31 do Código Penal. Nós agora vamos falar sobre o concurso de crimes. Concurso de crimes que está previsto nos artigos 69, 70 e 71, mas que repercute ainda do 72 ao 75. Bem, no artigo 69, 69, eu estou diante do chamado concurso material de infrações. Existe concurso material quando houver pluralidade de condutas típicas. Concurso material é quando o sujeito tem diversas ações ou diversas omissões repercutindo de formas autônomas. No concurso material, a regra para a dosimetria da pena é bastante simples. No concurso material, eu sempre vou aplicar a pena de acordo com o chamado cúmulo material. Então, se houver concurso material de infrações, o juiz deverá dosar as penas individualmente e, ao final, somá-las, porque o único critério que o Código adota para o concurso material de infrações é o cúmulo material. Aqui eu devo chamar a atenção de vocês para um aspecto que é muito importante. Não confundam conduta típica com atos. Uma mesma conduta típica pode ser desdobrada em vários atos. Então, bote aí no seu caderno. Conduta típica não se confunde com ato. O que é conduta típica? Conduta típica é uma moldura, é uma análise dentro de um tipo penal de um comportamento da vida. Uma mesma conduta típica pode ser desdobrada em vários atos. Então imagine que Osmar venha brigar comigo, que eu dê um soco em Osmar. E depois eu dou um chute em Osmar naquele mesmo contexto, um soco e um chute imediatamente. Eu tive aqui dois atos, um chute e um soco, mas ambos correspondem a uma mesma conduta típica. Então, se eu dou um chute e um soco em Osmar na mesma briga, no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo contexto fático, aquilo não são, obviamente, dois crimes. Você não vai somar as penas aí. Lógico, às vezes os alunos falam até em tom de brincadeira, né?
perguntam assim: então, professor, se o sujeito der um soco, ele se der um chute, a pena vai ser a mesma? Não, eu não estou dizendo que as penas vão ser as mesmas. É óbvio que na dosimetria da pena no 59, você vai distinguir quem deu um chute de quem deu um chute e um soco. Óbvio. As condutas são distintas. Agora, não quer dizer, por óbvio, que haja dois crimes. Então, o que é concurso material? É pluralidade de condutas típicas. Então, deu um soco em Osmar, deu uma facada em Nestor, apontei o revólver para Luciano Figueiredo e tomei a sua bolsa. Aí eu tenho pluralidade de condutas típicas e as penas no concurso material serão sempre somadas. Então, o que caracteriza o concurso material é a pluralidade de condutas típicas. No concurso formal, eu tenho uma única conduta típica. O concurso material é regido pelo 69, o formal pelo 70. No concurso formal, eu tenho uma conduta com diversas lesões. Então, com um comportamento, eu lesionei mais de um bem jurídico ou diferentes bens jurídicos de diferentes titulares. Então, imaginem, aqui na Bahia a gente usa o verbo rumar, né? Imagine que eu tenha arrumado uma pedra em Osmar e que a pedra bateu em Osmar e em BC. Tive uma conduta, o arremesso da pedra, com duas lesões, Mateus e Osmar. O concurso formal pode ser de duas espécies. Existe o concurso formal impróprio, quando houver desígnios autônomos. O que são desígnios autônomos? Desígnios autônomos são vontades autônomas, vontades distintas. O concurso formal será próprio quando não houver vontades distintas. Quando só houver uma vontade, ou eventualmente quando nem vontade houver. Então imagine que eu tenha um desafeto no avião e que para matar aquele meu desafeto eu resolvo explodir todo o avião. Tem 300 pessoas lá dentro. Para aquele sujeito que eu queria matar, eu agi com dolo direto de primeiro grau. Para os outros 299, eu agi com dolo direto de segundo grau, mas agi com dolo. Este concurso formal é impróprio, porque há vontades autônomas, vontades distintas. O concurso formal impróprio também será regido pelo somatório de penas. O concurso formal impróprio também é marcado pelo somatório de penas. Já no concurso formal próprio, como eu lhes dizia, não há vontades autônomas, não há vontades distintas. Se não há vontades autônomas, se não há vontades distintas, o código manda que seja aplicada a regra da exasperação em lugar do que seria o somatório. O que é exasperação? Nesse caso, o código determina que seja aplicada somente uma das penas, no caso a maior, né? E aí o código tem uma ressalva absolutamente desnecessária. O código diz assim: vai ser aplicada a maior das penas ou se idênticas qualquer uma delas, e ao invés de somar, você vai exasperar a pena de 1/6 até a metade. E isso se tratar de concurso formal próprio, porque como eu já lhes disse, no concurso formal impróprio, o critério é o somatório de penas. No concurso formal próprio é que o critério vai ser o da exasperação. Aqui uma observação muito importante para a gente poder fechar esse bloco. No concurso formal próprio, qual é o critério mesmo, Gamil? Exasperação. No concurso formal próprio, o valor da exasperação não pode ultrapassar o valor que seria do somatório. No concurso formal
próprio, o valor da exasperação não pode ser superior ao valor do somatório. A isso nós damos o nome de regra benéfica do concurso material. A gente vai ver, tanto no concurso formal próprio, que eu acabei de falar para vocês, como no crime continuado, o valor da exasperação não pode ser pior para o réu do que o correspondente ao somatório de penas. Porque essa exasperação foi pensada para beneficiar. Beneficiar como? Justamente para poder afastar o somatório. Então, se o somatório for melhor do que a exasperação, eu, ao invés de exasperar, somarei as penas. Isso já caiu 3 vezes na segunda fase. Isso já caiu na primeira fase algumas tantas vezes. Regra benéfica do concurso material. Ok? Então, acabamos com o concurso material e formal. No próximo bloco, nós vamos examinar crime continuado. Grande abraço.